Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer dicas que podem ser consideradas tóxicas para você sobreviver na sociedade contemporânea e principalmente para você se dar bem no mundo corporativo. Aqui, as dicas que eu vou trazer são baseadas e inspiradas no livro 48 Leis do Poder, escrita por Robert Greene. É um livro que eu indico muito todo mundo ler, principalmente aquelas pessoas que querem atingir cargos de liderança, querem crescer realmente, ter sucesso no mundo corporativo. Esse livro ele traz de uma forma bem realista tudo que as pessoas não falam pra você e que é muito importante você saber, e também até mesmo pra você se prevenir, ser esperto e também usar ao seu favor algumas dicas. É um livro muito polêmico, muitas pessoas falam que quem lê esse livro é mentirosa, manipulador ou vende curso, papo de coach, só que é aquilo, né, gente? Conhecimento nunca é demais e o que cada pessoa vai fazer com esse conhecimento nunca está sob o nosso controle. É a mesma coisa, uma pessoa pode estudar medicina para se tornar psicopata, uma pessoa pode estudar direito para fazer coisa errada, entendeu? Então, assim, é muito importante você saber usar da forma certa esse livro e eu indico mesmo você ler ele de fazer uma leitura tranquila, não fazer uma leitura rápida, porque ele é um livro um pouco difícil de se entender numa leitura rápida. Até vou mostrar pra vocês, gente, eu tô relendo ele, eu li ele quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 17, e na época, ao final de todo capítulo, escrevia me auto-explicando pra ver se eu realmente tinha entendido e de como eu poderia usar aquilo na minha vida. É muito legal que ele também traz aqui histórias medievais pra servir como exemplo de algumas coisas que ele retrata, então é bem legal a linguagem desse livro e com certeza vai te ajudar em algumas coisas se você se sente uma pessoa idiota. Primeira dica, documente tudo o que você faz, principalmente no mundo corporativo e no mundo acadêmico. Por quê? Se alguém querer te colocar na fogueira, te jogar na fogueira, tentar estragar assim sua vida, ser maldoso, você tem prova de tudo. E quando você tem prova de tudo, não tem argumento contra, não é aquilo, né? Contra fatos não há argumentos. E principalmente, gente, eu documento tudo via e-mail, tipo assim, mando mensagem via e-mail para professor, para coordenador, ou até mesmo pelo WhatsApp, que fica gravado e etc. E isso é muito bom, porque já me aconteceu alguns casos onde eu precisei realmente provar coisas que se eu não tivesse feito isso, eu teria me dado muito mal e não teria resolvido o problema. Então é muito importante isso, documente tudo que você faz, até porque vai te poupar muito desgaste emocional. A segunda dica é sobre o controle da sua imagem. Isso daí é muito importante porque, por exemplo, num trabalho que você está se engajando, que você precisa mostrar que você está fazendo para alguém, o trabalho em si dentro daquilo, dentro do que você está fazendo, seja o que for, é importante. Mas é tão importante quanto você mostrar para as pessoas que importam, você mostrar que você está fazendo. Tá trabalhando numa empresa. Tá com aquele sentimento de, putz, mano, ninguém parece que me valoriza aqui, ninguém parece que vê que eu tô trabalhando. Então, às vezes isso é porque, sei lá, você trabalha de uma forma que as pessoas não estão enxergando isso, você sabe, gosta de estudar em casa, gosta de trabalhar, fazer coisa mais importante sozinho, etc. Isso pode ser ruim te prejudicar, porque é muito chato o que eu vou falar agora, mas mais importante do que você de fato trabalhar é você de fato mostrar que você tá fazendo. Mostrar que você tá engajado até mesmo num trabalho de escola. Por exemplo, no aluno de destaque que tem na minha escola, os professores às vezes eles dão um aluno de destaque, a premiação de aluno de destaque por bimestre, não pro aluno que só tira nota 10, mas também pro aluno que se engaja, que eles veem que tá fazendo e que tá se esforçando. Então, às vezes, é falta de você realmente conseguir comprovar e provar e mostrar que você tá fazendo, entendeu? Tem gente que faz o contrário, tem gente que só mostra que faz e não faz nada, né? Mas nesse caso, você unir os dois vai ser muito bom e eu tenho certeza que você vai colher os frutos disso, tá? Outra coisa, essa aqui é uma lei diretamente do livro, que é chame atenção a qualquer custo. Isso aqui é uma lei que até pode se contradizer com outras coisas que o livro traz, né? Que é como uma, por exemplo, que eu já vou falar sobre você saber discernir quando você tem que falar mais e quando você tem que falar menos. Mas essa lei, ela é muito importante, mas as pessoas não entendem muito bem ela, porque as pessoas entendem assim, eu tenho que ser um palhaço, eu tenho que rir alto, tenho que falar alto, tenho que chamar atenção, tenho que ser uma pessoa idiota. Não é necessariamente isso.
No livro, ele quer dizer sobre o poder da visibilidade e o poder do networking sobre a sua carreira. Isso eu sou a prova viva disso, como por exemplo, eu já falei pra vocês e sempre falo aqui nos meus vídeos da mentoria Pés de Meia. Eu sabia que de alguma forma, se eu entrasse nessa mentoria, eu teria visibilidade. É sobre você ser estratégico nas suas ações e nas coisas que você se coloca para você ter visibilidade pelas pessoas certas. E ter visibilidade às vezes você se engajando nesses projetos que as pessoas não ligam muito, mas que você sabe que você só de estar naquele local, você vai ter a oportunidade ou a chance de conversar com alguém que vai importar muito sobre a sua carreira. Então isso é muito importante. Tanto que eu falei aqui no meu vídeo anterior, eu sabia que se eu entrasse nessa mentoria de alguma forma ou outra, era questão de tempo para eu conhecer a Tabata. Eu conheci ela, e não só ela, eu conheci e tive a oportunidade de conhecer empreendedores muito fodas. Então, isso é uma das coisas que, assim, eu mais carrego comigo desse livro. Vou contar pra vocês um episódio que, com certeza, eu aprendi uma lição que vou levar pro resto da minha vida, que foi em uma das escolas que eu já estudei. E... Não, gente, é engraçado, gente. Quando eu lembro, eu acho ridículo, mas enfim. Eu tinha o meu grupo de amigos dentro dessa escola, inclusive eram pessoas que eu tinha muito carinho e que acreditava muito que ia levar eles pro resto da minha vida. Dentro desse grupinho tinha a minha melhor amiga, que inclusive já tinha estudado comigo em outras escolas, a gente fazia tudo juntas, viagem, até dentista a gente fazia juntas. E em um determinado período eu decidi me afastar dessa pessoa, dessa menina, porque realmente já tava me fazendo mal, a gente brigava muito, tava muito tóxico o nosso relacionamento. E realmente tava, assim, me chateando muitas coisas e simplesmente foi desgastando muito que chegou a um ponto que eu decidi me afastar. A conversa não adiantava mais, o diálogo realmente não adiantava mais. Acho que a pessoa não aceitou muito bem essa questão. E também é aquela coisa, né? Quando tem essas discussões em grupo, que envolvem as pessoas do mesmo grupo, o grupo fica dividido com, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Vai ficar de um lado de um, de um lado de outro? Vai ficar os dois juntos? E como que vai ficar? Pra nunca ser, gente, julgada ou taxada de que eu fui uma pessoa que influenciou as pessoas a ficarem comigo e excluir tal pessoa, eu sempre deixei muito claro e documentado. Era pro pessoal do nosso grupo, pros meus amigos, irem escutar tanto o lado dela quanto o meu e tirarem as suas próprias conclusões. O pessoal ficou comigo, a menina, ela ficou com outros grupinhos que eram também colegas dela na época. Um pouco antes, importante falar isso, um pouco antes de sair da escola, eu decidi comprar o 48 Leis do Poder. Lembrando, não tinha lido ainda esse livro na confusão, tá? No período dessa confusão. E, cara, só do fato de eu ter comprado esse livro e ter lido na maior ingenuidade, na maior inocência, lá na minha escola, na frente dos meus amigos, do meu grupo de amigos, que eu achava que era um ambiente confiável, confortável pra fazer e essas coisas, ler livro, etc. Vocês acreditam que isso aqui gerou julgamentos de que eu era uma pessoa manipuladora e persuasiva? Então, assim, tomem muito cuidado. Porque quando eu saí da escola, uma pessoa me ligou e falou muitas coisas que eles estavam falando de mim, difamação, calúnia, tinham literalmente quebrado meu trabalho, a gente foi vítima de bullying nessa época, foi algo até tão sério que, como eu falei pra vocês, documentem tudo, tenham prova de tudo, saibam exatamente. Cara, documentar tudo, é a melhor coisa que você pode fazer. Por ter certeza de que a pessoa que se juntou a eles no momento que eu não estava lá pra me defender, pra inventar coisas de mim, eu tinha certeza que o que ela tava falando não era verdade, e eu tinha tantas provas sobre que eu fui lá na delegacia, abri um BO e fui atrás dos meus direitos. Porque se você é vítima de bullying, ou se você é vítima de qualquer coisa que você tenha certeza que você não fez nada para aquelas pessoas, não tenha medo de abrir esses BOs, porque as pessoas elas têm que parar de fazer bullying, sabe, gente? Isso é literalmente bullying. E em pleno século XXI, sério mesmo, não consigo acreditar que ainda existia bullying até acontecer comigo. E aí, gente, eu fiquei sentida, porque ninguém veio falar comigo, ninguém veio saber se era verdade, só realmente acreditaram nela por eu ter lido o 48 Leis de Poder na frente deles. Tudo bem que eu permiti isso acontecer? Permiti porque eu não deveria ter lido esse livro publicamente. É o que eu falo, tomem cuidado com as suas ações, com essas atitudes e com as suas falas, porque qualquer coisa pode se tornar uma arma contra você. É igual aqueles advogados num processo judicial, né? Falam pro cliente, gente, não falem nada, porque tudo que você falar pode ser armado contra você, pode ser usado contra você, e isso é muito real no mundo corporativo. Com isso, a gente compreende que tenham o discernimento de quando vocês precisam falar mais e quando vocês precisam falar menos. É muito difícil, né, falar todas as situações para vocês discernirem isso. Acho que vai muito de cada um. É muito importante, pelo menos, você ter
essa ciência e se policiar ao máximo, porque metade do que a gente fala para as pessoas pode ser usado contra a gente. A gente dá arma para a pessoa para um dia ela poder falar mal da gente, julgar a gente e até mesmo fazer o mal pra gente. Tome cuidado com isso. É igual quando você tá num processo judicial e o advogado fala pro cliente: tudo que você for falar pode ser voltado contra você. Não fale nada durante o seu processo, porque tudo pode ser voltado contra. Isso é muito verdade. Quanto mais a gente fala da nossa vida, mais a gente tá dando abertura para aquela pessoa saber sobre a gente. E principalmente no mundo corporativo, quanto mais os outros sabem sobre você, mais eles podem te julgar sobre tais coisas. Então, quanto menos eles saberem de você, melhor vai ser. Principalmente no mundo corporativo. E quando eu falo assim de, tipo, saber sobre você, gente, é saber sobre o seu relacionamento, saber sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre os seus traumas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Até mesmo porque as pessoas podem tocar no seu ponto fraco pra te fazer cair um dia, entendeu? Então, ai, nossa, mas aí você também tá falando mal de todo mundo e etc. Não é isso, é mais sobre ser esperto e é o que o 48 Leis do Poder fala muito. Às vezes as pessoas podem usar isso e a vida também me deu episódios aí que eu vi que realmente, gente, a gente não pode confiar às vezes nas pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa também, não seja uma pessoa previsível. Quanto mais previsível você é, mais comum você se torna. E vou até ler aqui uma lei, gente, porque é literalmente um capítulo aqui, ó. Lei 16, já tinha até deixado aqui. Use a ausência para aumentar o respeito à honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Cria valor com escassez. Isso é muito real. E não só isso, quanto mais previsível você é, quanto mais dos seus objetivos você fala para as pessoas, tipo, objetivo na qual, eu vou comprar tal coisa semana que vem, eu vou fazer tal coisa semana que vem, tal dia eu vou fazer isso, eu me planejo para isso, a gente não fala. Não fala. O 48 Leis do Poder, às vezes ele se contradiz sobre isso, porque uma hora ele fala que você tem que ter atenção a todo custo e outra hora ele fala pra você fechar a boca, né? Mas espero que vocês estejam pegando o que eu tô querendo passar pra vocês. Porque realmente, quando você é uma pessoa previsível, você também é alvo de maldade das pessoas. Às vezes, por só não gostar de você, elas podem, sei lá, te prejudicar de alguma forma pra você não fazer aquilo. Se você, tipo, ainda não comprou, se você ainda não tem a certeza, se você ainda não tá realmente certo com aquilo, só fale quando você já estiver certo. Principalmente para as pessoas que você não sabe quem é, entendeu? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês. Um beijo. E é isso, gente. Fico por aqui. Tchau!